Olá, semana de projetos polêmicos no plenário da Câmara. Um deles acaba com as chamadas saidinhas de presos nos feriados, que será permitido agora só para quem for estudar e não tiver cometido crimes hediondos. Outro projeto aprovado reformula novamente o ensino médio, com aumento da carga horária das disciplinas obrigatórias e reforço no ensino técnico. Mas teve também a criação de programa para estimular a geração de energia de fontes renováveis e projetos do governo sobre juros e impostos para empresas. Vamos começar falando da educação. Depois de meses de polêmicas e negociações, deputados e deputadas aprovaram o projeto do governo que altera mais uma vez o currículo e o formato do ensino médio, que já havia sido reformulado em 2017 no governo Michel Temer. O projeto acabou aprovado e enviado para o Senado depois de um acordo entre o governo e o relator, o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. Esse acordo envolveu a previsão de 2.400 horas para a chamada formação geral básica, no lugar das atuais 1.800. O relator queria 2.100 horas e o aumento da carga era defendido pelo governo. A formação geral básica é a parte do currículo dedicada ao estudo de disciplinas tradicionais, como português, matemática, química, geografia e outras. Já para os alunos que optarem pelo ensino técnico, a formação geral básica será de 1.800 horas. A carga horária total do ensino médio continua a ser de 3.000 horas. Para completar o total, o aluno poderá escolher uma área para aprofundar seus conhecimentos entre linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e o curso técnico. A polêmica relativa aos cursos técnicos opunha duas visões distintas do ensino médio. O relator defendeu uma carga maior para o ensino técnico, para aqueles alunos que optarem por uma formação profissional, no lugar de disciplinas tradicionais. Para esses alunos, Mendonça Filho discordou da proposta de 2.400 horas de matérias obrigatórias defendida pelo governo, com o argumento de que sobrariam apenas 600 horas para o ensino técnico, o que ele considerou insuficiente. Não dá para assegurar a proposta original do governo, que previa 2.400 horas para cursos regulares e cursos técnicos. São coisas distintas. O curso de enfermagem, o curso de informática, exige 1.200 horas. Como encaixar em 600 horas, como era a proposta original do governo? Então, a gente flexibilizou para que os cursos técnicos tenham um FGB de 1.800 horas e 1.200 horas de curso técnico que garante a compatibilização dentro das 3.000 horas. Apesar do acordo que permitiu a aprovação da proposta, o texto foi criticado por deputados aliados do governo por permitir que disciplinas da educação profissional técnica sejam ministradas por profissionais de notório saber, ou seja, sem formação como professor. Também houve críticas à previsão de que o ensino de língua espanhola será opcional. Mas o acordo que permitiu a aprovação da proposta, com o aumento da carga horária das disciplinas obrigatórias, foi comemorado por deputados aliados do governo, como Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul. Nós conseguimos ter uma ampliação da formação geral básica de 1.800 horas para 2.400, garantindo que os componentes curriculares voltem ao currículo: literatura, artes, educação, física, biologia, física e química, filosofia, geografia, história e sociologia. O professor quer dar aula daquilo que ele foi formado. Que sejam ofertados cursos técnicos previstos no catálogo nacional, com flexibilidade para atingir a oferta da educação profissional. Estudante quer sair do ensino médio com uma profissão, ampliar suas chances de ir para o ensino superior. E a Câmara aprovou mais um projeto da chamada Pauta Verde, com medidas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. O projeto cria um programa de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável que utilizem fontes de energia renováveis. A proposta cria o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM, e já seguiu para o Senado. O programa será financiado por bancos privados, com a garantia de um fundo formado por créditos de empresas com o governo. Esse fundo, chamado Fundo Verde, será administrado pelo BNDES. Os recursos virão de créditos de empresas já decididos pela Justiça. É o caso, por exemplo, de precatórios, ou seja, dívidas judiciais sem possibilidade de recurso. Isso significa que o fundo garantidor desses financiamentos será coberto por recursos que o governo já deve a empresas privadas. Poderão receber financiamentos do PATEM, projetos de expansão da produção de energia solar, eólica, de biomassa, de biogás, de gás natural e de pequenas centrais hidrelétricas. O benefício ao sistema de gás natural foi criticado em plenário pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Não é a primeira vez que nós temos projetos que nascem de uma pauta teoricamente verde e que tem jabutis agregados para agradar grandes grupos econômicos e, pasmem, piorar a situação do meio ambiente. Aqui nós temos o gás natural, pasmem,
para ser financiado com dinheiro do Fundo Verde. O gás, que é um combustível fóssil e que não tem nada de combustível renovável. O texto aprovado foi apresentado pela relatora, a deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, a partir de projeto do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que explicou não se tratar de subsídio ou incentivo fiscal, e sim do uso de créditos já existentes, que somam 700 bilhões de reais. Não tem nenhum subsídio, não tem nenhum incentivo. O que há é criar o reconhecimento que já tem a créditos que empresas tenham homologados pela Receita Federal. Não é nada que está discutido no Judiciário, é aquilo que já foi reconhecido. Precatórios. Precatórios também são títulos líquidos e certos. As empresas têm isso. O plenário da Câmara também aprovou e enviou para análise do Senado o projeto que uniformiza a taxa de juros a ser aplicada em casos de atrasos de pagamentos em contratos em que esse índice não estiver definido. Hoje, esses casos acabam parando na Justiça, com decisões discrepantes e índices diferentes de correção. O projeto foi apresentado pelo governo com a justificativa de que o Código Civil, aprovado em 2002, está desatualizado para ser aplicado em situações como essas. O texto aprovado prevê duas maneiras de corrigir os pagamentos em atraso. Uma delas é uma taxa baseada na Selic dos 12 meses anteriores, e a outra é a média das taxas de correção de um título emitido pelo Tesouro Nacional chamado NTN-B. Será aplicada a taxa que for mais baixa. De acordo com o relator da proposta, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, existem cerca de 6 milhões de contratos desse tipo e o projeto soluciona a questão. É um projeto simples, mas é um projeto que ele tem uma importância gigante. Podem chegar a cerca de 6 milhões de contratos que não têm ali a cláusula de correção e juros de mora no inadimplemento desse contrato. Então, para a gente iniciar aqui dando uma importância do que significa criar uma taxa de juros legal, que é o que prevê esse contrato, uma taxa de juros que seja não abusiva, unificada. Outro projeto aprovado, que já seguiu para análise do Senado, acelera o processo de desvalorização de equipamentos industriais adquiridos pelas empresas. Com a medida, o total gasto nessa aquisição deixa de ser considerado lucro e passa a ser considerado despesa na contabilidade. Assim, o lucro contábil passa a ser menor e a empresa paga menos impostos. A proposta foi enviada pelo governo ao Congresso com a justificativa de que essa alteração contábil vai estimular a modernização do parque industrial e gerar empregos. Hoje, esses equipamentos podem ter o valor reduzido, ou seja, serem depreciados num prazo de até 10 anos. O projeto permite que essa depreciação ocorra em até 2 anos. Metade do valor no primeiro ano e metade no segundo. A depreciação acelerada terá que ser autorizada pelo governo, o que gerou críticas da oposição, que apontou o risco de favorecimentos na medida. Mas o relator da proposta, no plenário, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, disse que o processo será transparente e vai estimular a indústria do país. Está dando uma oportunidade para que setores que estão precisando renovar o seu parque industrial. Porque quando você altera a máquina, você amplia produtividade. Quando você amplia produtividade, você amplia salários. Portanto, é uma matéria que tem um impacto macroeconômico muito significativo. E a Câmara concluiu a aprovação do projeto que restringe as saídas temporárias dos presos. Essa proposta seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Estabelece que essas saídas só serão concedidas para que o detento frequente aulas. Além disso, aqueles condenados por crimes hediondos com violência ou grave ameaça não terão direito às chamadas saidinhas. Atualmente, a legislação permite a saída temporária de condenados com bom comportamento, que cumprem pena no regime semiaberto, para visita à família durante feriados, frequência a cursos e participação em atividades. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2022 e, na ocasião, acabava completamente com as saídas temporárias. O texto acabou flexibilizado pelo Senado, que acrescentou a possibilidade de saídas temporárias para frequentar aulas em cursos supletivos profissionalizantes, ensino médio ou superior. O relator do projeto na Câmara, deputado Guilherme Derrite, do PL de São Paulo, deu parecer favorável à modificação feita pelos senadores. Ele defendeu a restrição das saidinhas com o argumento de que muitos dos presos beneficiados não voltam para a prisão e acabam cometendo crimes. Isso não vai resolver o problema da segurança pública completamente, mas é um importante passo. É o primeiro passo, acabar. Do ano de 2006
até o ano de 2023, só no estado de São Paulo, mais de 128 mil criminosos saíram na saída temporária e não voltaram para os presídios. Se nós pensarmos que cada um desses 128 mil criminosos cometeram um crime por ano, são mais de 2 milhões de vítimas que foram feitas por conta desse benefício. O projeto provocou grande debate em plenário. Deputados dos partidos aliados do governo criticaram a proposta. Disseram que a saidinha é importante para que o preso seja reintegrado à sociedade e que apenas uma minoria deixa de retornar aos presídios e volta a delinquir. Também apontaram o risco de explosão de violência nas prisões. Os deputados contrários à proposta argumentaram que o projeto não vai diminuir a violência, nem resolver o problema da segurança pública do país, como disse a deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. Justiça definitivamente não se faz com vingança. Justiça não se faz com mentiras. Nós temos a terceira população carcerária do mundo. Desses presos, poucos são presos por crimes graves como estupro, como homicídio. Aliás, a baixa elucidação dos homicídios no Brasil e a pouca dedicação desse parlamento a enfrentar esse cenário mostra que os senhores estão mais preocupados em provocar medo do que incidir sobre o que é a situação da segurança pública no Brasil. E esses foram os principais destaques dessa semana no plenário da Câmara. Até a próxima.